Em relação à origem do tecido conjuntivo, ele tem uma origem embriológica, né? Ele é originado a partir do mesoderma e vai possuir grande diversidade de células e abundante matriz extracelular, né? Como eu falei, que é aquela substância que está preenchendo os espaços entre as células. Então, ao contrário do epitelial, o conjuntivo tem grande matriz extracelular. E também vai ser bastante irrigado e inervado. Então, o epitelial era vascular, o conjuntivo já tem, né? Já é irrigado e já é inervado. Bom, a matriz extracelular, que eu falei que esse tecido ele é tem uma abundante matriz extracelular, a matriz extracelular, né, que vai preencher os espaços entre as células, ela é constituída de duas partes, duas porções, a substância amorfa e as fibras. A substância amorfa, ela não vai ter uma forma. Ela vai ser constituída principalmente por água, proteínas e polissacarídeos, que pode ser do tipo sólida, como no tecido ósseo, e aí apresenta uma rigidez, e também pode ser de forma líquida, como o plasma sanguíneo. E as fibras, elas têm uma natureza proteica e podem ser de três tipos, né? Elas vão se distribuir conforme o tipo de tecido, pode ser de três tipos: as colágenas, as elásticas e as reticulares. Nas fibras do tipo colágenas, elas vão ser bastante resistentes à tração. Elas possuem bastante colágeno. As elásticas vão possuir bastante elasticidade, como o nome já diz, e vão ser feitas principalmente de elastina. E as reticulares, elas são mais finas e compõem uma rede de sustentação. São formadas principalmente por glicoproteínas que vão compor essa rede de sustentação, tá bom? Então, tem esses três tipos de fibras na matriz extracelular e, além disso, como eu já mencionei, essa matriz ela possui vários tipos celulares, vários tipos de células. Eu coloquei alguns tipos que elas possuem e a função principal, não vou me ater muito a esses tipos celulares porque é muito denso, mas só para vocês saberem os principais, os mais famosos, né, tipos celulares, os principais, as principais funções. Como, por exemplo, o fibroblasto, que a principal função dele é a síntese proteica. Eles participam ativamente do processo de cicatrização. Também tem os adipócitos, que vão armazenar gordura, armazenam substâncias energéticas. Não vamos ver ele principalmente mais à frente, quando a gente falar do tecido adiposo. Também tem tecido tipo celular, os macrófagos, que vão participar da fagocitose dos micro-organismos. Eles vão fagocitar agentes invasores. Os plasmócitos, que vão fabricar os anticorpos, né, são a defesa do nosso organismo. Os mastócitos, que vão produzir histamina e heparina, que são vasodilatadores e anticoagulantes. Então, vão participar nos processos de reação alérgica. As células mesenquimatosas, que vão se diferenciar em diversos tipos celulares de tecido conjuntivo. Os condroblastos, que são importantes células da cartilagem. Os osteoblastos, que são importantes para a formação e crescimento dos ossos. E os osteoclastos, que vão degradar a matriz óssea, mas não é degradar para eliminar, é uma espécie de reciclagem. Ele vai manter o nosso osso sempre saudável. Então, é só um apanhado geral mesmo para vocês saberem as principais funções. Mais na frente, quando falar de alguns outros tipos de tecido, nós vamos saber mais deles. Quando falar de tecido adiposo, vamos saber mais do adipose. Quando falar dos sistemas imune, vamos saber mais dos macrófagos, etc. Mais para frente, nas outras aulas, até nessa aula mesmo, nós vamos falar um pouquinho mais de cada um deles.
mas só para vocês saberem da diversidade celular que nós temos na matriz extracelular do nosso tecido conjuntivo. E como principais funções do tecido conjuntivo, ele é muito diverso e ele tem milhões de funções. Milhões é modo de falar, tá, gente? Ele tem muitas funções, como, por exemplo, conectar os tecidos, sustentar, absorção dos impactos, resistência à tração, elasticidade, armazenamento de energia, defesa, cicatrização, transporte de gases e nutrientes, por exemplo. Essas funções têm a ver com os tipos celulares que eles possuem, né? Como vocês já devem ter ligado, e também mais para frente vocês vão ver algumas dessas funções sendo aplicadas. Mas essas são as principais funções do tecido conjuntivo, então o tecido conjuntivo é muito importante. E o tecido conjuntivo, ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD, que pode ser do tipo frouxo ou do tipo denso. E ainda, o denso ele pode ser modelado ou não modelado. E também pode ser tecido especial, que pode ser do tipo adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético e sanguíneo. Então, alguns livros mudam um pouco essa classificação, mas a classificação mais aceita para o tecido especial são essas 5 classificações, né? E essas classificações já dá para ver a questão da função desse tecido conjuntivo, né? Como, por exemplo, adiposo, a questão de armazenamento de gordura, reserva energética e etc. Então, falando mais especificamente sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é um importante tecido de ligação. Ele vai atuar na sustentação e ele também possui uma matriz extracelular, que pode possuir vários tipos celulares, como eu mostrei, e aqueles 3 tipos de fibras, como eu mostrei anteriormente. Então, ele vai atuar na sustentação e preenchimento dos tecidos, contribuindo para que eles fiquem juntos. A classificação dele da forma frouxa, o tecido conjuntivo, propriamente dito, do tipo frouxo, ele vai ser constituído de pouca matriz extracelular, mas vai ter muitas células e pouquíssimas fibras, que vão ser frouxamente distribuídas, daí o seu nome. Então, nele vão ter presente todas as células típicas do tecido conjuntivo, por exemplo, os fibroblastos, os macrófagos e os plasmócitos que a gente viu anteriormente. E as principais funções desse tecido vai ser o preenchimento dos espaços entre os órgãos viscerais, suporte e nutrição do epitélio e envolvimento de nervos e vasos sanguíneos e linfáticos e cicatrização de tecidos lesados. Então, é um tecido muito, muito importante, né? Porque ela vai ter essas funções do preenchimento, do suporte, né? E principalmente cicatrização dos tecidos, então é um tecido muito, muito importante. No denso, nós vamos poder ter uma subdivisão em modelado e não modelado. Ele vai ser constituído de muita matriz extracelular, muitas fibras, principalmente do tipo colágenas, que vão estar sem uma grande organização, vão estar dispostas a ser uma grande organização. A célula mais frequente nesse tipo de tecido é o fibroblasto. Quando ele for do tipo modelado, as fibras elas vão estar distribuídas de maneira difusa, sem nenhuma ordenação. E aí vai conferir essa elasticidade. Por exemplo, ele é encontrado na pele. Já no tecido não modelado, as fibras elas se distribuem com uma orientação fixa e aí vai dar esse tecido uma maior resistência, como por exemplo nos tendões e nos nossos ligamentos, tá bom? Então esse tecido não modelado nós vamos encontrar tanto nos nossos tendões como nos nossos ligamentos. Então, agora especificamente nos tecidos especiais. Vou falar rapidamente, né, por conta do tempo. No tecido adiposo,
Nós vamos ver que ele é constituído por células adiposas, né, os nossos adipócitos. E as principais funções desse tecido vão ser reserva energética, na forma de gordura, né, que são os lipídios, proteção térmica e proteção contra choque mecânico. Por exemplo, quando um animal, né, um organismo animal, ele consome menos energia do que ele ingere, o excesso vai ser estocado, né, na forma de gordura. Por exemplo, em ursos polares, como na foto, o tecido adiposo ele vai ser muito importante, porque assim ele vai conseguir resistir ao frio extremo que faz onde ele mora, né? E também vai conseguir resistir aos longos períodos de hibernação que esses animais passam. Então, o tecido adiposo vai ser muito importante nesse tipo de animal. E pra gente, né, nós humanos, ele vai ser essa reserva energética, então ele vai nos proteger. Por exemplo, quem tem uma gordurinha a mais vai sentir um pouco menos de frio do que quem tem gordurinha a menos, esse tipo de coisa. Agora falando sobre o cartilaginoso, que também pode ser conhecido como cartilagem. Ele vai ser formado por células jovens, que são os condroblastos, que podem ser produtoras de fibras colágenas e da matriz. E quando elas forem adultas, já são chamados de condrócitos, que aí vai conferir resistência e flexibilidade, né, na nossa cartilagem. É encontrado em algumas articulações móveis para amortecer os movimentos. Ele pode formar estruturas como nariz, orelhas, parte da laringe e epiglote. Então, são as nossas cartilagens, principalmente, o tecido cartilaginoso. O osso, né, como o nome já diz, são os nossos ossos. Eles são constituídos principalmente de osteoblastos, osteocistos e os osteoclastos. E também eles têm uma matriz mineralizada, que vai conferir tanto a dureza quanto a rigidez do nosso tecido ósseo. Tecido de sustentação, né, o osso da sustentação ao nosso corpo, mas ele é forte e rígido. Ele é mais de sustentação do que de cartilagem, tá bom? Entre as funções desse tecido, nós vamos citar principalmente a sustentação do corpo, o movimento e armazenamento, né, de íons. E também pode possuir vasos sanguíneos. Então, tecido ósseo são os nossos ossos que vão fazer essa sustentação, principalmente do nosso corpo. E o tecido hematopoético, que muitos confundem com o tipo sanguíneo, que vai ser formado por fibras e tipos celulares que vão dar suporte às células formadoras do tecido sanguíneo. Tá? Ele vai ser responsável pela produção dos elementos figurados do sangue, como as hemácias, as plaquetas, os glóbulos brancos. Pode estar localizado na medula óssea vermelha e também no tecido linfático. Botei uma observação aqui que é muito importante, que esse tecido ele é muito utilizado no tratamento de leucemias agudas e mieloides, né? Já que o uso das suas células elas têm uma grande capacidade de diferenciação, né? Então elas podem ser uma alternativa no transporte de medula óssea. E já o sanguíneo, ele vai ser formado no hematopoético. O sanguíneo é o sangue propriamente dito, tá bom? Então, ele vai ser o tecido em que a substância intercelular, né, o plasma dele, vai ser líquido, formado principalmente por água e proteínas, que vai servir de transporte dos nutrientes, que podem ser hormônios, etc. No plasma, nós vamos encontrar os elementos celulares ou os figurados. Desculpa, gente. Os elementos figurados, como eu mencionei, podem ser as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então é isso, um resumão dessa matéria. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem dar uma lida na apostila, que está de forma menos resumida, né? Tá mais densa. E também podem perguntar para mim, tá bom? Então é isso, beijos, obrigada.